A paz de Cristo. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 15, diz assim: E disse: Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Meus irmãos, no capítulo 20, vem falar que Josafá vai ter mais um desafio. Os moabitas e os amonitas, eles vêm agora como multidão, como gafanhotos, para poder tentar tomar Judá. E ali Josafá, ele meio que receoso, ele rasga seu coração, coloca para Deus toda a situação que ele está passando, e é o Senhor, através do profeta Jeiel, do profeta Jaaziel, ele fala para que Josafá: não temas, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. E aqui, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos Judá, os moradores de Jerusalém, também se prostraram em reverência e em adoração perante o Senhor. Porque Deus, ele falou no meio do povo e falou que iria garantir. Deus realmente garante. E aí no 21, aí no final do 20 tem fala sobre o reinado e a morte dele. Aqui no livro de Crônicas, tudo que ele fez e se aliou com Acazia, rei de Israel, que procedeu iniquamente, na outra história, né, que a gente vê que ele se aliou, fizeram navios, mas não deu certo, nada deu certo se aliando com o reino do norte. O que há de bom a luz com as trevas, né, meus irmãos? Nada, né? E aí ele morreu, descansou com seus pais, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. O interessante aqui que Jeorão, ele nada fez. Pelo contrário, ele só contribuiu para poder adulterar, ou seja, não depositar confiança em Deus, e sim fazer aquelas coisas que é errado, adorar outros deuses e as demais coisas. Então, meus irmãos, aqui no 21, o relato é interessante no sentido de que Jeorão, ele vai para todo o caminho errado, não fica no caminho do Senhor. E aí, no versículo de número 16, fala algo aqui que é interessante. Ó. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios que estão do lado dos etíopes. Ou seja, ele era um rei mau e o Senhor despertou. Falou: olha, vai lá, luta contra eles que vocês vão conquistar. E no 17 diz: estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também seus filhos, suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. E aí continua a história que depois disso o Senhor feriu com uma enfermidade incurável ele. E aí, ao invés dele apelar para o Senhor, não. Ele ficou na dele, apelou para os médicos e morreu. O que é interessante aqui que Deus ele fez despertar? Quando Josafá se aparentou com o rei Acabe, e aí teve o filho Jeorão, e quando eles se aparentaram, Deus permitiu que a idolatria entrasse na tribo de Judá também, não só no reino do norte, mas no reino do sul, nas duas tribos. E aí o Senhor ele trouxe um julgamento contra eles. E isso, meus irmãos, Deus ele fez uma promessa para Davi que não ia faltar lâmpada em Israel, ou seja, não ia faltar governador, não ia faltar rei, para que viesse
governar no nome de Davi. Só que aqui a gente vê, acabei de ler, deram contra ele, levaram todos os bens, seus filhos e mulheres também. Ou seja, a linhagem davídica quase terminou por conta da desobediência, deles. E aí, o mal, meus irmãos, ele vem sorrateiramente. Desde lá, quando ele se aliançou, 3 gerações anteriores, na terceira geração posterior, a gente pôde entender e ver que quase que deu cabo de toda a família de Davi, por conta de uma aliança errada. Vamos ver no 22 que a gente vai confirmar isso daqui. No 22, tem o reinado de Acazia. Os moradores de Jerusalém, no lugar de Jorão, fizeram o rei a Acazia, seu filho mais moço, porque a tropa que viera contra os arábios ao arraial, tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acazia, ou seja, matou todos os mais velhos, descendentes de Davi. E só sobrou Jorão, o mais novo, o mais moço. Graças a Deus sobrou um para poder dar continuidade em Israel. Ele tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém, porque foi mal, fez as coisas ruins, na verdade, e acabou não durando muito tempo no reinado. Aí aqui diz que sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente, falando de Atalia. Essa daqui que era filha de Acabe, filha de Acabe. Aí Jeú mata Acasias. Foi a vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, fosse visitar Jorão. A gente sabe da história que Jorão, rei de Israel, ele convidou Acasias para lutar junto com ele. E Acasias foi, já estavam aparentados mesmo, e foi. Só que aí Deus trouxe, foi vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, fosse visitar Jorão. Deus, ele já foi uma vontade dele para que os 2 reis estivessem juntos, que eram descendentes de Acabe, para poder ser levado à ruína. Aí Atalia, mãe de Acasias, ela usurpou o trono, porque o filho dele morreu lá na batalha junto com o rei Jorão. Aí ela aqui no versículo 10, no 22, diz: levantou-se Atalia e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Olha só, a descendência davídica em xeque por conta de um erro. Mas Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acazia, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e os pôs a sua ama numa câmara interior. Ou seja, Joás, que era descendente, só que era o mais novinho, a sua ama, a sua irmã, parte de pai do cara, ela escondeu ele, porque senão a Atália ia matá-lo, e aí não ia sobrar descendente nenhum. Então, no capítulo 23, após ele ter sido guardado um período por Joiada, o sacerdote, ele foi ungido rei. E aí a Atália morre, aquela história que ele estava junto à pilastra do templo, e aí ela foi lá, viu, falou traição, rasgou os vestidos. Ao sacerdote foi colocou ela do lado de fora e a matou. E aí conseguiu segurar a linhagem davídica. Mas o mal, irmãos, ele vem sorrateiramente. Ele vem devagar. O que aconteceu ali? Ele foi infiltrando numa descendência para chegar na outra, para até exterminar. É assim na minha e na sua vida. Se nós dermos uma brecha, permitirmos uma pequena entrada do mal em nossas vidas, o que vai acontecer? Não vai ser imediato que tua ruína vai acontecer. Aos pouquinhos vai minando, até chegar uma hora que não tem mais sustentação. E quando não tiver mais sustentação, aí vem a queda. Foi o que aconteceu ali. Só que o Senhor, ele era com ele. E aí guardou Joás para que ele viesse reinar. Aí Joás, ele reina junto com Joiada, que era o sacerdote, porque ele era muito pequeno.
E aí, enquanto Joiada estava vivo, ele fazia tudo que era bom perante o Senhor. Aí no versículo 15 diz assim, do capítulo 24: envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. Sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e sua casa. Joás reinou 40 anos. Joiada, o período que ele estava vivo, ele ajudou ele foi sepultado na sepultura real dos reis, porque ele ajudou Joás. Ele garantiu a linhagem davídica para que não fosse exterminada. Foi usado por Deus para isso. Então ele foi sepultado ali. E aí, meus irmãos, quando Joiada faleceu, aí o homem se perdeu. Essa é a verdade. Aí no capítulo 24 ainda, versículo 20, para terminar, o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhe disse: assim diz o Senhor, por que transgredis os mandamentos, deixais os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixastes o Senhor também, ele vos deixará. Aí conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Ou seja, o homem de Deus foi lá e falou a verdade para ele. Meu irmão, minha irmã, o homem de Deus, quando chega e fala a verdade, a gente sente no coração aquela verdade, aquela profecia, algo realmente de Deus. Se nós não obedecermos, coisa ruim é o que acontece conosco. Porque o que aconteceu aqui? Ao invés dele escutar o profeta Zacarias, não, ele não escutou e ainda mandou apedrejar. O mal já estava enraizado. Não tinha como ele não tinha força para sair daquilo ali. Ele estava junto com o Joiada, e quando o Joiada faleceu, ele começou a fazer as coisas que ele queria, seu bel prazer. E aí o homem fala a verdade, e aí ele manda matar. Ainda que fale, mandem falar mentira, ainda que mandem se omitir, que nós não venhamos fazer isso, para que nós não venhamos receber o julgamento e o juízo de Deus. Aquele homem ele estava louco, transtornado, ele não queria mais fazer as coisas de Deus. E aí o homem fala a verdade, e ele manda matar. E assim a gente termina nessa empreitada de 2 Crônicas, e amanhã a gente fala do reinado de Amazias. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.